recursos são escassos. Então devemos tentar dividir o pouco que nós temos, um pouco proporcional, para tentar criar aquela situação. Então eu, como deputado da Assembleia da República, não preciso de ainda ir ao partido buscar o pouco que tem, porque há outros colegas do partido que precisam mais do que eu. Certo. Muxenga, o país está a debater, até agora, uma questão que é a votação que o Parlamento endossou durante o reexame da lei eleitoral. Dentre vários aspectos, o debate centra-se na questão dos tribunais. E a Renamo tem sofrido críticas de diversos quadrantes com alegações de estar alinhada ao partido Frelimo, porque as duas bancadas votaram a favor deste instrumento que reduz ou que, quanto aos tribunais, dá o entendimento de que não devem ordenar a recontagem dos votos. O MDM votou contra e esteve aqui na semana passada a apontar a sua abordagem na perspectiva, portanto, de Silveiro Ronguana, que foi o deputado, diz que não se devia suprimir o poder dos tribunais nessa vertente, porque só há a última instância porque existiu a primeira. Por que a Renamo votou este instrumento? Bom, primeiro dizer que, infelizmente mesmo, o Ronguani não deveria ser o deputado indicado para tratar dessas matérias, porque esteve a deputada Sheila, a mandatária do MDM, esteve o deputado Empuir a trabalharem comigo. Do lado da Renamo estava eu, estava o Dr. Mantega, estava o Dr. Gus. Do lado do MDM estava a doutora Sheila e estava o Dr. Empuir. Esses já que conhecem os ditames. O que o Ronguani veio dizer aqui foi mentir, em bom português, porque houve consenso em tudo, só que quando voltamos, o chefe da bancada do MDM disse que, ele estava a sofrer pressão. E eu perguntei, pressão de quem? Disse que era pressão do povo. Eu disse, mas o povo tem noção do que é que nós estamos a examinar? Ele não conseguiu me explicar. Mas porque eu tenho aqui os papéis, posso queimar um bocadinho de tempo, lendo um pouco. O Presidente da República manda uma carta datada de 30 de maio, que diz o seguinte: devolução da legislação eleitoral para reexame. A Assembleia da República aprovou no dia 30 de abril de 2024 a Lei de Revisão da Lei 8/2013, de 27 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei número 2/2019, de 31 de maio, que estabelece o quadro jurídico para a eleição do Presidente da República e dos deputados da Assembleia da República. E a Lei da Revisão da Lei 3/2019, de 3 de maio, que estabelece o quadro jurídico da eleição dos membros das Assembleias Provinciais e do Governador de Província, tendo ambas sido submetidas pela Presidente da Assembleia da República ao Presidente da República no dia 3 de maio de 2024. Analisadas as leis, a Assembleia da República submeteu ao chefe do Estado para promulgação, nos termos do número 1 do artigo 162 da Constituição da República, constato que a aplicação das normas introduzidas pelo número 4A do artigo 8 da matéria da adesão das mesas de votação do apuramento distrital que tenha sido objeto de recurso contencioso, e o número 1 do artigo 196A, no seu todo, da Lei da Revisão da Lei número 8/2013, ou seja, lei que estabelece o quadro jurídico da eleição do Presidente da República e dos deputados da Assembleia da República, que suscitam dúvidas quanto ao mecanismo processual da sua aplicação. O mesmo pode-se dizer relativamente ao texto introduzido no 4A do artigo 161, do número 1 do artigo 167, e do artigo 161 e no número 1 do artigo 167 no seu todo, da Lei da Revisão da Lei 3/2019, 31 de maio, que estabelece o quadro jurídico para a eleição dos membros das Assembleias Provinciais e do Governador de Província. De start, nos termos do número 3 do artigo 162 da Constituição da República, decidi devolver à Assembleia da República a Lei da Revisão das Leis para o reexame.
Esta é uma competência legal que o Presidente da República tem. Só que a própria Constituição, no artigo 162, no seu número 2, diz que o Presidente pode devolver a lei para o reexame mediante uma fundamentação. O Presidente da República, na sua carta, não faz nenhuma fundamentação. Só diz que tem dúvidas. O que lhe leva a ter dúvidas? Devia fundamentar, para verificarmos se este veto que ele está a fazer é veto político ou voto jurídico. Então, o Presidente da República não fundamentou a razão da devolução, Da a lei. razão do pedido de reexame. Sim, sim, sim. Ok. Então, começa aqui o problema. Nós falamos, desde o primeiro dia em que este documento chegou à Assembleia da República, eu teria intervido em sede da Comissão Permanente e eu disse que esta devolução carece de fundamentação. O grupo parlamentar da Frelimo disse que ia diligenciar, para recordar o presidente que ele não fundamentou, porque era vergonhoso nós anunciarmos em público que o presidente manda documentos sem fundamentar, tendo em conta o mosaico que tem dos melhores juristas que o rodeiam na presidência da República. Seus conselheiros. Seus conselheiros. E juristas assistentes. Depois de vermos que a coisa não estava a dar, no dia 6 de agosto de 2024, o grupo fez uma carta. Qual dos grupos? O parlamentar da Renamo? O grupo todo ele. Da comissão. Da comissão. Certo. A carta foi assinada pela doutora Ana Rita Stoli, que era presidente do grupo. Sim. A carta diz o seguinte: assunto, reexame da legislação eleitoral. Em cumprimento da deliberação número 444 da Comissão Permanente da Assembleia da República, 2024, de 9 de julho, que mandata o grupo de trabalho para a revisão da lei eleitoral para proceder ao reexame da lei, da revisão da lei, aquelas leis todas que eu disse, para efeitos de reexame, na sequência do despacho de Sua Excelência Presidente da Assembleia da República, que clarifica a pretensão. Porque o que é que aconteceu? Quando nós pedimos que o Presidente da República devia fundamentar, não houve fundamentação nenhuma. Arrastamos o tempo à espera de fundamentação, a fundamentação nunca chegou, é quando fizemos esta carta a recordar que o Presidente da República devia fundamentar nos termos da Constituição. E por que nunca comunicaram aos moçambicanos? E o deputado António Muxanga é dos que mais expõe este tipo de assuntos. Por que nunca informaram aos moçambicanos que, olha, o presidente não está a fundamentar? Era um procedimento administrativo. O bom entendimento que nós tínhamos era de que o presidente pode ter cometido um erro, porque quem trabalha comete erro. E não precisávamos de o expor. Estávamos a trabalhar dentro de boa fé. Quando vimos que o presidente não estava a fundamentar, quisemos saber da Presidente da Assembleia quais eram as razões. A Presidente da Assembleia pegou ela a esferográfica e fundamentou. Mas não fundamentou a dizer nada. A Presidente da Assembleia da República é que fundamenta. Nem fundamentou. Sim. Voltou a reescrever que o problema é que o Presidente tem dúvida. A fundamentação é que ele tem dúvida. Então começamos a perceber que alguma coisa estava a andar mal. Quando nos apercebemos que a coisa estava a andar mal, a Presidente só nos devolve o tal documento que ela é que faz fundamentação. Em vez de ter mandado o documento à Presidência da República, ela ficou com o documento que nós fizemos. O documento deu entrada no dia 30, ficou com o documento no dia 31, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. No dia 5, às 18 horas, é quando nós tomamos conhecimento de que a Presidente tinha fundamentado. Então, para evitarmos confronto institucional, decidimos reunir no dia 6
e retiramos os artigos que o Presidente da República punha em causa. Foram, nomeadamente, o artigo 4A, 4B. E, na outra lei, também foi o artigo 4A, 4B. E devolvemos. Para dizer que aquilo que o Presidente está a questionar, porque nós não queremos entrar numa situação do Parlamento começar a discutir com o Presidente. Porque o que havia de acontecer? Era o Presidente levar esta nossa disputa para o Conselho Constitucional. E o Conselho Constitucional ir sentar em cima deste expediente. Se calhar até dia 15 de novembro. E o processo da revisão eleitoral ficava prejudicado. E o maior interessado pela revisão eleitoral é a Renamo, dado aquilo que se verificou nas eleições de 2023. Quando a Frelimo fez a sua proposta de revisão, a proposta da Frelimo era a mudança dos prazos apenas. Prazos de apresentação de candidatura, tendo em conta aquela situação que tivemos do recenseamento eleitoral que não arrancou nas datas que estavam previstas. E nós levávamos uma coisa de mais de 50 artigos que queremos ver revistos. Conseguimos, desses mais de 50 artigos, consensualizar 26 artigos, 26 ou 27, da nossa autoria. Mas alguns que a Frelimo trouxe, e mais uns, se calhar, do MDM, e somaram 33 ou 32 artigos. Quando o Presidente da República começa a recuar, alegadamente, porque não quer fundamentar, sabendo perfeitamente que, nos termos do número 3 do artigo 162 da Constituição, ele é obrigado a fundamentar, percebemos logo que havia uma jogada de mestres. E por que é que chama de jogada este vazio? Qual seria a explicação de jogada nesse sentido? O que é que estava por detrás na percepção? O que estava de trás é porque nós vimos o debate que se deu aqui sobre os tribunais judiciais. Qual era a posição da Presidente do Conselho Constitucional e qual era a Presidente do Sr. Macia. O Sr. Macia foi o conselheiro do Presidente da República para acabar com as distritais na Constituição. Não sei se recorda. Ele é o mentor daquela situação das distritais. Até escreveu um livro. Fala do conselheiro do Conselheiro do Constitucional. Ele é o conselheiro destas manobras dilatórias com a Presidente do Conselho Constitucional. Então, nós sabíamos, ao entrarmos em confrontação institucional com o Presidente da República, o expediente vai para o Conselho Constitucional, onde eles são donos e mandam. Iam sentar em cima de tudo. Não iam fazer nada. E logo perdíamos tudo o que temos de bom, porque para além das competências dos tribunais, que efetivamente estavam a ser reforçadas, era uma questão de clarificação, as competências dos tribunais estão na lei, no artigo 7 da atual lei, estão lá. Está escrito o número 2, sem prejuízo das competências próprias dos tribunais judiciais de distrito e, em última instância, o Conselho Constitucional compete à Comissão Nacional de Eleições a verificação da legalidade, regularidade e validade dos atos do processo eleitoral. Então, este artigo, da forma como está formulado, dá poderes, em primeira instância, aos tribunais para fazerem tudo o que a Comissão Nacional de Eleições pode fazer. Então, neste momento, para clarificar aos moçambicanos, em que posição estão os tribunais distritais? Eles podem, por exemplo,
ordenar a recontagem de votos ou não? Ou tem outro tipo de atribuições? Esclareça. Os tribunais, pela lei e pela Constituição, podem ordenar tudo menos validar e proclamar resultados eleitorais. Isso é que é competência exclusiva do Conselho Constitucional. O resto os tribunais podem fazer. Mas lá está. Há uma questão que os defensores dessa teoria de que os tribunais não podem anular as eleições levantam. É que se diz que só se pode anular a eleição quando o resultado final pode alterar. O que é que isso significa? Significa que quando a diferença entre o primeiro e o segundo, se tratarmos das presidenciais, é de 100 mil votos, e há fraude num posto de votação, em vários postos de votação, cuja soma dos votos dá 50 mil, o entendimento é que, ainda que se anule a eleição e volte-se a repetir, os 50 mil votos que vão sair dali não vão alterar os 100 mil. Mas se for contrário, aí sim. Agora, a questão que se levanta é como é que o juiz do Tribunal do Distrito vai conhecer o resultado de todo o país? Porque o juiz do Tribunal do Distrito só deve conhecer assuntos da área da sua jurisdição. Quando chegamos aqui, percebemos, ok, vamos tirar o Presidente da República. Aí percebemos. Fomos ao deputado da Assembleia da República. O deputado da Assembleia da República também é eleito pela soma dos votos de toda a província. Hipoteticamente, vamos pegar uma província tipo Nampula, em que tem 23 ou 22 distritos. Quer dizer, um juiz de Nacala levanta essa questão. Será que tem a noção do resultado de toda a província? Não, também nem deve saber, porque ele é dono do seu próprio espaço. Então, chegamos à conclusão, sim senhora, aqui também podemos deixar. Fomos às distritais. Ah, não, nas distritais sim. Por quê? Porque o juiz conhece todo o raio. Até quando chegamos à conclusão de que se é isso, então pelo menos podem fazer a contagem. E concordamos. Todas as bancadas até este ponto concordaram. Incluindo o próprio Macia, concordou. Concordou. Só que depois da lei estar feita, foram ler e entenderam que perderam muita coisa, que lhes facilita a manobra dilatória, que lhes faz ganhar eleições. Então, foram enganar o Presidente da República. O Presidente da República não é jurista, não pode saber tudo. Acabou aceitando isto. E entramos numa confrontação institucional. Mas já havia esta, de que em caso de confrontação institucional, mande o documento para nós vamos sentar em cima do documento lá. Então nós tivemos que valorizar o outro trabalho que nós fizemos, porque este projeto basicamente é projeto do Partido Renamo. Nós temos muitas coisas melhoradas, dentre as quais posso destacar, por exemplo, alguns. Nós tínhamos o problema do intervalo, o intervalo de encerramento e o início da contagem de votos. Você, como jornalista, já testemunhou que a votação terminava às 18 e a contagem começava a 1h de madrugada. Sim. Então, nós, com esta lei, dissemos que o intervalo não pode ultrapassar 1h de tempo. Fechou às 18, às 19h já está a contar. Acho eu que este é um ganho positivo. Também há um outro ganho que a lei tem, é que, enquanto estiver-se a contar, tem que se contar, preencher-se atas editais e distribuir-se a todos os intervenientes. É quando se para. A partir da altura começar o apuramento,
já não há interrupção. Tem que se fazer até concluir, entregar o último edital a todos os intervenientes. Neste caso, os membros das mesas de voto, os delegados de candidatura, os jornalistas e observadores. Têm direito de terem. E também dissemos, havia aquela história de, às vezes, a polícia entender ir carregar urnas de um lado para o outro. A lei impõe que os atos eleitorais só são válidos quando as operações tiveram ocorrido no local de votação, salvo casos de força maior. E o que significa este elemento? Significa que, enquanto não cair trovoada, não explodir bomba, não haver terremoto, ninguém tem que deslocar a urna fora do local da votação. Também a urna não pode ir sem os membros da mesa. Não é papel da polícia andar a carregar urnas, correr de um lado para o outro. E faltava esta questão na lei. Agora conseguimos trazer. Também dissemos que as urnas a serem usadas devem ser transparentes e aquele buraco ali só deve admitir um único boletim de voto. Tem de ser afinado de maneira a garantir que só entra aí um único boletim de voto. Pensamos que isto é um ganho e também dissemos, quando for comprovadamente necessário pôr termo a um tumulto que possa acontecer próximo da mesa de voto ou estancar a violência nas proximidades do local, o presidente da mesa não pode fazê-lo sozinho. Tem que falar com os outros componentes e chegarem ao entendimento. Quando haver esse entendimento, então ele vai requisitar a força e isso tem que vir escrito na ata, que por causa disto, isto, decidimos chamar a polícia e a polícia esteve no local para repor a ordem das tantas às tantas horas e indicar as razões que fizeram isso. Pensamos que isto também é um ganho, vai reduzir o abuso excessivo que os presidentes das mesas estavam a fazer. Também dissemos que as reclamações de protestos devem ser obrigatoriamente recebidos. O presidente da mesa não pode negar receber reclamações. Se negar, sujeita-se à prisão. A Renamo é que propôs todos estes, todas estas mexidas que está aqui a apresentar. Sim. Uma questão, Muxanga. Espera, prossiga nos pontos. Também dissemos que, feito o apuramento, o edital deve ser colado. Agora era a possibilidade, podia. Agora é imperativo, deve ser colado. E o presidente, na presença dos outros, tem que transmitir. O que nós queríamos, como Renamo até, era que fosse uma foto do edital e mandar-se ao órgão central para a contagem provisória. Mas dizem que, senão vamos aumentar os custos, sei lá o que. Então pronto, vai editar, mas na presença de todos aqueles seus outros colegas. Se ele estiver a adulterar, toda a gente ali está. Mas isto acontecia com a lei anterior, acontecia e era possível ter os editais porque a contagem paralela feita por algumas organizações foi baseada com base... Mas por causa dessa coisa era feita mesmo, com base nisto. Mas por causa dessa coisa mesmo, há muitos observadores que já não recebiam até editais. Há muitos observadores que eram corridos das salas do apuramento. Há jornalistas que levaram porrada para saírem da sala do apuramento. Então, acabamos com isso. O presidente comunica nos precisos termos à Comissão Nacional de Eleições. Depois, quando saímos daqui, vai-se ao apuramento. No apuramento distrital ou de cidade, o apuramento provincial, o apuramento nacional. Os observadores, aqui no artigo 101, estamos a dizer que os observadores e a comunicação social assistam aos trabalhos do apuramento dos resultados, devendo ser notificados por escrito e por éditos, nos termos da lei. Não assistem à divulgação de resultados, assistem os trabalhos de quê? De apuramento. Os jornalistas têm que sentar na sala, verificar como é que faz o apuramento.
O observador tem que estar na sala a verificar como é que se faz o apuramento. O mandatário tem que estar na sala a verificar como é que se faz o apuramento. Todo o processo acontece com os intervenientes a assistirem para garantir a transparência. Achamos que este também é um ganho. Vamos evitar, por exemplo, esta confusão que vimos na Matola, em que jornalistas foram humilhados, mandatários foram humilhados. E durante o apuramento, quando se verificar borrões nas atas editais estão constadas, ou rasuras, procede-se à sua reconstituição com base nas cópias e editais distribuídos aos delegados de candidatura, jornalistas, observadores e outros intervenientes. Se aparecer a ata com borrão, daquelas atas estão constadas, o presidente que está a dirigir o ato manda parar e notifica os jornalistas, que acredito que estarão aí, porque estão a assistir, os mandatários dos partidos para trazerem as cópias em sua posse, que é para se fazer as devidas comparações. Se tivesse-se feito isto, eu era presidente do Conselho Municipal da Matola. Nós havemos até de chegar aí sobre porquê que não foi... Sim, mas deixa-me concluir. Sim. Porque eu tenho informação de que as atas editais são borradas, são rasuradas. Algumas atas editais não estão carimbadas nem estão assinadas. Porque as verdadeiras atas editais não foram levadas ao local. As providências referidas no número anterior são supridas mediante a solicitação de cópias de atas editais dadas às entidades constantes no artigo 99. António Muxanga, já vimos que são vários aspectos e elencou conforme já está. Ainda faltam alguns? Sim, são pequenas coisas. São pequenas coisas. A outra questão muito importante é que a cábula está um pouco complicada para António Muxanga. Precisa de algum apoio? Não. Eu só estou a selecionar as coisas. Okay. É o problema da violação. Okay. Há penalizações severas, agravamos. Por exemplo, aquele que violar o dever de neutralidade e imparcialidade é punido. Aquele que violar a liberdade da reunião eleitoral, aquele que violar a reunião, comícios, desfiles e cortejos. Por exemplo, aquilo que a Frelimo está a planificar fazer na Macia amanhã contra o Venâncio Mondlane é punido pela lei. Aqueles marginais todos deverão ser recolhidos, sobretudo o secretário da Juventude do Distrito de Belém. Ele está a fazer mensagens agora a convidarem jovens para estarem em todas as esquinas onde vai passar o Venâncio Mondlane para sabotar o trabalho que ele quer fazer. É aquele que permitir o voto plurimo, aquele que permitir que entre Força Armada na mesa de voto sem necessidade, aquele que introduzir mais do que um boletim de voto, aquele que cometer fraude no apuramento, trocar os dados, por exemplo. A RENAM tem 350 votos e a RENAM tem 351 votos e a pessoa trocar os números, colocar 153. Esse tem que chupar, vai à cadeia. Aquele que se opor ao direito do delegado de candidatura a exercer os seus direitos, aquele que recusar receber a reclamação, aquele que meter força armada, aquele que obstruir a fiscalização do observador, aquele que negar distribuir atas editais aos jornalistas, sei lá o que. É prisão efetiva isso. Carrega-se daí mesmo para a cela. E depois a outra questão é a autenticação, a dispensa de autenticação notarial das atas editais. O que complicou para muitos, vimos quando quiseram... Sim, porque não está reconhecido. Não está reconhecido. Mas como é que você vai reconhecer documentos que o apuramento é feito na noite da sexta-feira. E 2 dias depois até domingo, às 22 horas, está fora do expediente. Muxanga, temos a lei bonita, na letra, no espírito, na prática, como é que poderá ser? Acredita que vai se efetivar isso na prática? Havendo vontade dos tribunais trabalharem, havendo colaboração, porque também aqui há 2 coisas que aparecem hoje. Sim. Estas matérias não carecem
da mão do procurador. Já vimos que os procuradores metem muita água. Havendo uma situação desta natureza, comunica-se a polícia que está no local, se a polícia negar agir, alguém pode sair a correr ao tribunal. O tribunal tem pessoas lá, permanentes. O tribunal vai ordenar a prisão. Certo. António Muxanga, esclarecendo tudo, o papel dos tribunais quer dizer que não está suprimido nesta lei eleitoral que passou pelo reexame da Assembleia da República? Não. Os tribunais continuam a ter o seu papel efetivo? Continuam a ter o seu papel, porque o papel dos tribunais é definido pela Constituição, pela Lei da Organização Judiciária, pelo Código Penal e demais leis. Por isso, que o presidente da Associação dos Juízes dizia: com ou sem, nós vamos julgar, porque sabemos o que a Constituição nos diz, o que nos orienta, e as demais leis, o que nos orienta. Então, quer dizer que este alarido sobre a votação contra o poder dos tribunais pode ter sido alguma incompreensão em algum momento? Não, foi uma questão propositada. Propositada primeiro pelo MDM, por causa do tipo de pessoas que foi solicitar para preencher sua lista, que não são políticos. Porque a primeira pessoa que falou disso é a tal candidata do MDM que diz que não é do partido. E ela foi a primeira a falar disso. Então, o partido caiu numa armadilha de alguém que nunca sentou para ler e verificar como é que as leis estão. A outra questão que é importante explicar aqui é sobre se houve ou não a auscultação. Houve sim a auscultação. Nós auscultamos o Tribunal Supremo, auscultamos a PGR, auscultamos o Conselho Constitucional, solicitamos a presença do Estado e da Comissão Nacional de Eleições, alegaram que estavam ocupados com outras agendas, não vieram, de livre e espontânea vontade, é assunto deles. Solicitamos a presença dos partidos extraparlamentares, falei com Miguel Mabote, mandei mensagem para ele, como eu não conheço a sede do partido dele, disse que havíamos de entregar o Furquia. Ora, nós podíamos entregar os documentos dele na TPM, mas TPM não é sede de nenhum partido. Dissemos para ele falar com o senhor Furquia, para que ele viesse, organizasse os partidos extraparlamentares, disseram que ele era o coordenador. Ficamos toda a tarde, não apareceram. Portanto, vi também alguém do MMD a mentir. A dona Lorena mentiu, dizer que não foram Auscultados. auscultados. O consórcio foi auscultado. Mais integridade? Mais integridade. O coordenador do consórcio estava lá. A ordem dos advogados estava lá. Agora, os outros eu não conheço. Os tais outros trabalham para processos eleitorais que nós não chamamos. Então, no fundo, não há nenhum alarido com a lei? Nós estamos cientes, porque sabemos o que fizemos, já testemunha, há gravações. Temos gravações de tudo o que fizemos. Então, esses todos que reclamam, alguns não vieram porque não estavam disponíveis, outros já andaram distraídos do processo. Eu próprio é que levei a comunicação, porque eu sou relator do grupo. Então, quando as coisas são decididas, os assistentes é que fazem sob a minha supervisão. E fizeram com todo o gosto. Então, não há motivo aqui para pessoas hoje tentarem correr para trás, irem para frente. Este é oportunismo. Esta história que o MDM fez. É por causa disso que, em algum momento, quando se discute coligações, eu chamo a atenção que não vale a pena. Vale a pena andar sozinho do que mal acompanhado. Sente que o MDM é uma má companhia? Em algum momento. Por exemplo, o exemplo foi este. Que venha aqui a doutora Sheila dizer que não é de consenso o que nós fizemos.
Que venha aqui o doutor Impir dizer que não é de consenso que nós Então, fizemos. o plano era que todos vão aprovar este instrumento. A norma do pacote eleitoral é que tem que ser aprovado por consenso. Como sabe, o processo eleitoral já nos criou guerras neste país. Jacama morreu no mato por causa das leis eleitorais. Eu entrei na cadeia por causa das leis eleitorais. Por isso nós temos consciência de que temos que procurar o maior consenso possível. Nós produzimos o consenso. Na terça-feira, dia 6, fomos fazer a revisão da lei. Eu voltei com o Impir. Do MDM? Do MDM. Ele vinha no carro atrás do Dr. Gusso, eu ia à frente. O assistente ia mais à frente para verificarmos se o documento que nós fizemos o reexame foi metido a tempo e hora ou não. O assistente foi meter e eles receberam as cópias das minhas mãos. Então, não faz sentido que hoje alguém venha aqui dizer que não, pá, nós queremos estar ao lado dos tribunais. Este é igual aquele debate que já se fez uma vez na Assembleia da República sobre os Mercedes. Recordas? Sim, sim, sim. Ah, não, nós não queremos Mercedes. Depois não devolveram. O MDM criticou o Mercedes. Mas até hoje o chefe de bancada do MDM anda com Mercedes. Então, quer dizer que algumas coisas criticam no Parlamento, vocês os deputados, algumas coisas criticam e por detrás recebem. Não. Eu não faço, eu sou consequente. Aquilo que eu não quero, não quero. Então, outros, esses do MDM, não são consequentes. Dizem uma coisa e fazem outra. Vai, quer dizer, querem nos enganar com boca para fora, quando na prática não é isso que estão a fazer. Nós, por exemplo, estamos a discutir agora, há quem anda a dizer que há uma coligação Renamo, é Frenamo, né? Sim. A Frenamo agora está a distribuir dinheiro. Eu quero ver se esses hão de ir buscar dinheiro ou não. Sim. Não foi a Frenamo que decidiu a distribuição daquele dinheiro? Eu quero ver se alguém há de ir buscar o dinheiro que a Frenamo está a distribuir ou não. Se ele quer ser consequente, que não vá à Comissão Nacional de Eleições levar o dinheiro distribuído pela Frenamo. Para dizer que nós não podemos andar aqui a brincar com coisas sérias. Não há motivo para a Renamo se coligar com a Frelimo para lixar o povo moçambicano. E até de forma sarcástica, vamos lá, ou de forma corriqueira, a Renamo não come com a Frelimo. Essa expressão é uma expressão... Corriqueira. Essa é uma expressão que se calhar pode criar ruído nos ouvidos das pessoas. Porque pode-se dizer que a Renamo não come com a Frelimo. Daqui a pouco há falecimento em casa de um dirigente da Frelimo. E chega lá, é forçoso, quem está no falecimento tem que comer. Apanham-te a comer, já a comer em casa da Frelimo. Mas isso faz parte das regras. Quem vai ao falecimento tem de comer, ainda que seja saciado ou esteja a comer de melhor. Sabe, nós os outros temos outro tipo de educação. Quando morreu o filho do Presidente Chissano, o presidente da Câmara esteve lá. Quando morreu a Valentina, eu estive lá. Quando morreu a vovó Marta, mãe, avó da Valentina, eu estive lá. Quando morreu o Fernando Matavel, coronel-general, eu estive lá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é pelo fato de eu ser da Renamo que quando alguém que tantas vezes foi visto a trabalhar comigo tem falecimento, eu não devo estar com ele. Não é pelo fato de alguém ser da Frelimo e eu sou dador de sangue, o filho dele está a morrer porque não tem sangue, que eu vou negar doar sangue para salvar vida. Não é essa a educação que nós aprendemos. Exato.